Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje vamos tratar a respeito da figura de Satanás, Lúcifer, Satan, o diabo. Vamos descobrir muitas coisas a respeito dessa figura do folclore e mitologia judaica. Sim, nós vemos a menção a Satan no hebraico, que é o adversário, traduzindo ao pé da letra, no livro de Jó. Livro este que é um livro poético e acredita-se que seja o livro mais antigo da Bíblia, das Escrituras Sagradas. E é interessante o relato do livro de Jó porque Satan, ou Satanás ali, ele é quem? Ele é um dos anjos que se apresenta à Assembleia de Deus. Ou seja, ele vai até Deus e Deus pede a ele um report, pede a ele que passe informações do que ele estava fazendo. E ele fala, olha, estou vindo de rodear a terra. E Deus pergunta, você viu o meu servo Jó? E aí a narrativa do livro, vocês devem bem conhecer, e se não conhecem, devem ler, porque é maravilhoso. Bom, e aí você tem, surge então essa figura nesse livro poético das Escrituras Sagradas, e há um desenrolar a respeito dele, desse anjo, que tem a ação de fazer o quê? Causar o mal para alguém. Então ele ataca a família de Jó, ele ataca os bens de Jó, ele ataca a saúde física de Jó, mas ele não tem o poder sobre a sua alma. A sua alma fica intacta. Ou seja, esse anjo que vem para fazer o mal, ele tem limitações ali também com relação a Jó. Só que ele é um anjo. E aí as pessoas entendem que a figura do anjo é aquela figura imaculada, santa, poderosa. De fato, assim, a palavra anjo significa mensageiro. Os anjos, eles têm classes, né? Quando a gente fala da angiologia judaica, ou quando a gente fala também da demonologia judaica, você vai entender que existem classes, existem funções. Uns que têm tantas asas têm uma classe, mas não vamos falar sobre isso hoje. Eu quero falar a respeito dessa figura que é Satanás, que depois, na Vulgata Latina, na tradução de São Jerônimo, é traduzido então como Lúcifer, como nós já falamos aqui outro dia. E aí o que acontece com o desenrolar disso? Nós descobrimos que Satan, Satanás, ele era um principado, ele é um anjo que se rebelou e ele fez com que outros anjos se rebelassem juntamente com ele. Você entende melhor essas questões quando você lê o livro de Enoque. O livro de Enoque não está no compêndio dos livros cristão evangélico, não está na Bíblia católica e também não está na Bíblia judaica. Isto é, não está como um livro canônico. Livro canônico, como vocês sabem, significa um livro inspirado. Mas os judeus, nos tempos de Jesus, conforme os achados arqueológicos, utilizavam sim o livro de Enoque, e o que está no livro de Enoque é citado por 2 dos apóstolos de Jesus, na epístola de Pedro e na epístola de Judas. E ali no livro de Enoque, eu convido todos a lerem porque é magnífico, e o livro de Enoque preenche várias lacunas da religião cristã. Várias perguntas sem respostas você vai encontrar no livro de Enoque. Dito isto, o que eu quero trazer? A figura dos anjos que caíram, eles são melhores tratadas ali no livro de Enoque. Anjos caídos não deixam de ser anjos, eles permanecem anjos, porém sem a glória de Deus,
sem acesso aos céus de Deus, sem acesso à luz. Eles se tornam anjos sem luz. Eles podem se materializar? É aí que eu gostaria de chegar. Como eu disse, Satanás se rebelou e levou um terço dos anjos do céu, como acredita-se, né? Existem contas para isso, o livro de Enoque vai trazer uma outra conta desses seres que se rebelaram. Mas a questão é, esses seres podem se materializar? Eles podem se tornar visíveis? Quando você vai lá para o livro de Gênesis, no capítulo 19, você tem aqueles dois anjos que saem da casa de Abraão, vão em direção a Sodoma e Gomorra e vão até a casa do sobrinho de Abraão, que é Ló. E essa passagem, ela é deveras intrigante. Por quê? São anjos. O texto deixa muito claro quem eles são. Eles têm uma missão de destruir a cidade. Eles têm a missão de tacar fogo nas cidades, de destruir tudo ali. E eles foram até Ló para salvar Ló e a sua família. Mas não são anjos? Anjos não são mensageiros de Deus? Como que eles vão matar? Como que eles vão destruir? Como que eles vão acabar com uma cidade, com pessoas, com vidas? Que anjos eram esses? Estamos falando de anjo caído? Anjos da morte? Detalhe, esses anjos, eles não só se tornaram materializados como humanos, mas eles repousaram ali com Abraão, comeram com Abraão, depois foram para a casa de Ló, jantaram lá, lavaram os pés, iam dormir, descansar e só no dia seguinte que eles iriam cumprir com a missão deles, que era destruir aquelas cidades de Sodoma e Gomorra. E aí? Eram anjos do bem? Eram anjos rebeldes? Que anjos eram esses? Eu não vou aqui trazer muita resposta, porque a gente vai trabalhar esses temas ao longo desses vídeos. Mas eu gostaria que você se questionasse, eu gostaria que você lesse o livro de Gênesis, capítulo 19. Quem são esses anjos? E tem um detalhe muito interessante. Eles tanto tinham a figura humana, e com certeza uma figura muito boa, aparentemente, que os homens dali, do povoado de Ló, eles quiseram ter relações sexuais com esses anjos. A cidade teve um rebuliço, um alvoroço, foram lá para casa de Ló, bater na porta dele e põe esses caras aqui para fora, que são os dois anjos, que a gente quer ter relações com eles. Eles queriam, aquele povo queria ter relações sexuais com aqueles dois anjos. Olha que loucura. E lembrando, eles comeram, beberam, estavam indo dormir, as pessoas queriam ter relações sexuais com eles e nós ainda estamos falando de anjos. Então, o que eu quero trazer com esses relatos aqui? Há pessoas que dizem ver anjos, há pessoas que dizem ter contatos com anjos, com seres celestiais enviados para lhes trazer uma mensagem, um alerta, para lhes dar um sinal, para trazer algo para a sua vida que vai dar uma nova direção. E pode parecer loucura, sim, para muitos, mas também pode ser muito real para muitos outros que já tiveram experiências semelhantes. Há pessoas que às vezes cruzam o nosso caminho que a gente não sabe se são anjos ou se são pessoas. Porque elas vêm, elas trazem uma mensagem que só a gente, no nosso íntimo, e Deus sabe, e aquela pessoa vem e traz uma mensagem e desaparece. Você nunca viu aquela pessoa na vida, nem nunca mais vai ver. Isso acontece bastante. Alguém que está vendo esse vídeo já passou por isso, como eu também já passei. Pode ser um anjo? Pode. Ou pode ser alguém usado por Deus. Mas a questão é,
E esses anjos que foram lá para destruir Sodoma e Gomorra, eram anjos caídos ou eram anjos de luz? Porque eles foram levar a morte e destruição. Que anjos eram esses? Então, a figura de Han-Satan, o adversário, ele é o adversário de quem? Ele é o adversário das nossas almas. Ele é inimigo nosso, ele é inimigo das nossas almas. Mas ele não é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo. Ele é nosso inimigo, porque Deus está no controle e no comando de todas as coisas. E a figura de Han-Satan, ela vai ganhar multiforme, ela vai se espalhar para outras culturas, principalmente depois para a religião cristã, se torna o grande inimigo a quem a igreja deve combater e lutar. E outras religiões acabam adotando, como eu já falei aqui, você tem o luciferianismo, que são seguidores de Lúcifer. A palavra Lúcifer significa portador da luz. Então eles acreditam que Lúcifer é o portador da luz e eles têm que seguir a Lúcifer. Existe a Goécia luciferiana, que também não vê Lúcifer como o inimigo, mas alguém que lhes traz a luz que eles precisam. Dentro da religião seguidora de Satanás, a igreja de Satanás, eles têm ali a sua própria Bíblia, que é até interessante porque eu já li algumas partes dela, e aí ela tenta desconstruir o que tem na Bíblia cristã, evangélica, católica, hebraica. É muito interessante. E eu lhes convido a ver também um pouquinho do que diz essa Bíblia, é muito interessante. E eu quero que você volte aqui para assistir ao próximo vídeo deste canal. Obrigada, shalom!